Bom dia, meus queridos. Lição número 8, a parte de segunda-feira, relacionando o estudo dessa semana sobre o sábado e o tempo do fim. E na segunda-feira, o sábado e a criação. Dentro do contexto das 3 mensagens angélicas, Deus solicitou, através da mensagem do primeiro anjo, que as pessoas deveriam temer a Ele, dar-lhe glória e adorar, adorando aquele que fez o céu e a terra e as fontes das águas. Adoração ao Criador. Sempre foi plano do diabo tomar o lugar de Jesus como o verdadeiro, que aquela pessoa verdadeira, o ser verdadeiro que merece adoração. Por isso, o diabo faz tudo para distorcer a ideia de que Jesus não merece adoração. Por isso, no século XIX, criou-se então a teoria da evolução das espécies, onde Deus era tirado de lado como Criador. Jesus não era nenhum tipo de Salvador. Então essa era a ideia de Charles Darwin, um homem que inicialmente lia a Bíblia, fazia oração, mas depois, quando ele visitou as Ilhas Galápagos, ele viu ali espécies descendentes. E ele percebeu uma coisa: na verdade, as espécies se transformam com o passar do tempo. Depende apenas de um ancestral comum. Então ele viu ali uma lagartixa, ele viu um calango, ele viu um jacaré, e ele então deduziu, então o dinossauro só pode vir dessa linha de ancestralidade. E ele fez isso com plantas e outros animais, criando assim a origem das espécies, da evolução das espécies, as mutações através do tempo. Então isso tirou Deus como Criador, tirou Deus do cenário como Criador. Se tem evolução de espécies, se o ser humano teve uma evolução sozinho, então não foi preciso nenhum Criador. E se não há nenhum Criador, não houve Adão e Eva. Se não houve Adão e Eva, não houve pecado. Se não houve pecado, Jesus não seria necessário no cenário da redenção. Então foi uma ideia muito bem montada para tirar tanto Deus como Criador, como Jesus como Redentor. 1859, Charles Darwin, ele publicou o seu livro A Origem das Espécies, colocando uma dúvida muito grande na mente, principalmente da classe nobre que dirigia o mundo naquela época. Por isso, uma menina perguntou para o pai: papai, de onde nós viemos? O pai disse: viemos do macaco, nós somos descendentes do macaco, filha, nós evoluímos. A menina então foi até a mãe e disse: mamãe, de onde nós viemos, mamãe? Disse: filha, Deus criou o mundo, criou Adão e Eva, e nós somos descendentes de Adão e Eva. A menina pensou um pouco e disse: mamãe, eu não estou entendendo. Por que você não está entendendo, minha filha? É que eu perguntei para o papai de onde nós viemos. Ele disse que nós viemos do macaco. E a senhora disse que nós viemos de Adão e Eva. A mãe disse: seu pai está falando da família dele, eu estou falando da nossa família. A menina deu um grande sorriso e pareceu isso uma coisa engraçada para ela. E isso aconteceu com as pessoas no século XIX, 1859. Charles Darwin publicava o seu livro e dava um nó na cabeça das pessoas. Aqueles que eram adoradores do Deus Criador sentiram um choque. Nesse momento, Deus então levantou ali um remanescente, um povo que começou a pregar sobre Deus Criador. E esse povo foi os adventistas do sétimo dia. E nesse momento, Deus então foi engrandecido diante do mundo com uma mensagem poderosa. Como diz Apocalipse 14, vi um outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, e clamou com grande voz. Um anjo significa um movimento humano. Falando com velocidade, o anjo voando indicava urgência na mensagem. Era preciso colocar diante do mundo que Deus é o grande Criador. Pergunta número 2. Como podemos relacionar se existe, na verdade, uma relação entre juízo, o quarto mandamento e a libertação do pecado? Quando nós vemos a lei de Deus, encontramos o quarto mandamento. Existe uma relação entre juízo e entre salvação no quarto mandamento? Vamos ler então o texto, Gênesis 2, de 1 a 3. Assim os céus e a terra foram acabados e todo o seu exército. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que havia feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou. Relato de Gênesis. Relato de Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nenhuma obra,
nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, de 8 a 11. Deuteronômio, capítulo 5, de 12 a 15. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, porque está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia do sábado e ordenou que guardasses o dia de sábado. Ainda, Apocalipse 14, 6 e 7, viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar a todos que se assentam sobre a terra, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A pergunta é: existe alguma relação entre o 4º mandamento, entre salvação e entre juízo? Resposta: existe. Com certeza existe, porque no Santo Sábado Deus relacionou a criação como também a redenção. Perceba que em Êxodo 20, de 8 a 11, o texto fala sobre adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Já em Êxodo, Deus pediu que Moisés relacionasse a guarda do sábado com a saída do povo do Egito, a libertação. Então, isso quer dizer o seguinte: tanto em Êxodo 20, de 8 a 11, Deus está falando de adoração, como em Deuteronômio 5, 12 a 15, Deus está falando de libertação, relacionando o sábado com a libertação do pecado. Libertou-nos do Egito. Esse mundo é comparado ao Egito. Todos os seres humanos se tornaram escravos do diabo. Então, quando Deus nos liberta, nós passamos a adorá-lo. E Deus criou, então, um dia específico para a adoração dele, que é o 4º mandamento, o santo dia do Senhor. E Deus ainda colocou 2 ingredientes maravilhosos no dia do Senhor: abençoou e o santificou. Abençoou com sua presença e santificou com suas santas mãos. Então, é possível a pessoa ter consciência de que, ao guardar o sábado, ele está recebendo uma bênção dupla da presença divina e da santificação de sua vida. Por isso, o mundo precisa descansar em Deus. E o sábado é um símbolo eterno do descanso em Deus. Nós descansamos de nossas obras comuns e voltamos nosso olhar para o Deus Criador, para o Deus Libertador, a fim de que possamos ser justificados pelo sacrifício de Jesus. Jesus na cruz criou-nos libertação. Então, quando servimos a Deus e o adoramos no santo dia do Senhor, nós estamos dizendo em nosso coração: eu estou adorando a Deus porque Ele é o meu Criador. E se Ele é o meu Criador, Ele me recria na cruz. No início, Deus nos criou, nos formou, mas no Calvário, Deus nos transformou. Então, é possível ver que no dia do Senhor existe, então, uma relação entre criação e redenção, porque nos lembramos de Deus como Criador e de Jesus como nosso Redentor. Por isso, nós temos que pensar o seguinte: para onde a palavra de Deus está nos levando? Está nos levando para o caminho certo da adoração no santo dia do Senhor, relacionando o santo dia do Senhor com salvação e também com criação. É um caminho certo a seguir. Senão, nós teremos grandes problemas com Deus. Deus vai cobrar de todos nós uma escolha errada de adorá-lo em outro dia que não é o dia que ele especificou. Então, temos que tomar cuidado com a direção que estamos tomando na vida espiritual. Um homem chegou no aeroporto atrasado, pediu informação: onde eu pego esse voo? O homem que foi abordado disse: no portão 15.
O homem chegou no portão 15, a pessoa conferiu a passagem e naquele portão estava pelo menos 3 voos saindo daquele portão. O homem entrou e acabou entrando no avião errado. Se acomodou, colocou sua bagagem no porta-bagagem acima dos bancos, assentou-se na janela e como estava assim com um certo tempo para a decolagem, os aviões estavam taxiando na pista, demorou um pouquinho para o avião se movimentar, até que as portas foram fechadas e esse homem acabou dormindo, tão cansado que estava pela correria de chegar no aeroporto em tempo. Descansou e acabou adormecendo, cochilando. Quando ele acordou, foi com a voz do comandante: senhores passageiros, uma boa tarde para todos. Este é o voo 6761. Nós estamos indo direto para Bogotá e nosso tempo de voo é mais ou menos em torno de 6 horas. Ele olhou para as pessoas do lado e perguntou: esse avião está indo para onde? Para Bogotá? Pelo amor de Deus! Eu queria um avião que fosse para Venezuela, não para Bogotá. E então chamou a aeromoça e disse: moça, o que eu faço? A aeromoça disse: agora você não pode fazer coisa nenhuma. Você não pode descer do avião. Não tem jeito de parar o avião como se para um ônibus. Você tem que ir até o ponto final, ou seja, o destino final. O homem deu um suspiro, assentou-se, ficou olhando pela janela longamente, pensando: não acredito que eu peguei o avião errado. Quando o avião pousou, o homem teve um transtorno para comprar outra passagem, para o seu destino certo, até que ele conseguiu e embarcou no avião no seu destino certo. Quando estamos seguindo a palavra de Deus, estamos indo na direção certa. Quando olhamos para os 10 mandamentos, e nós falamos onde? O apóstolo Paulo escrevendo a Tiago: se a pessoa guarda os mandamentos e tropeça em um só ponto, ele transgrediu todos os outros mandamentos. Então não adianta guardar 9 mandamentos e deixar de guardar o dia do Senhor. É um caso muito sério quando as pessoas interpretam a Bíblia de maneira errônea e estão seguindo na direção errada. Você está seguindo na direção certa. Continue, porque o Senhor vai te abençoar. O sábado e o juízo estão muito relacionados. O sábado e o tempo do fim está muito relacionado. E o sábado a adoração a Deus, e a redenção também tem uma relação muito grande. Obrigado, meu Deus, porque nos deixaste este sinal maravilhoso. Inclusive, o Senhor diz em Ezequiel 20, verso 12, também lhe dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e vós, para vocês saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Obrigado por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Um beijo no coração, que haja uma bênção em cada vida, na segunda-feira e no decorrer da semana. Deus abençoe a todos. Amém.